Boas nerds, sejam bem-vindos a mais um Nerd às 6. Hoje comigo e como de costume tenho Bernardo Horta. Como é, rapaz? Tudo Alô, bem? alô, amigos. Tudo bem com vocês, pá? Ouvi dizer que mudei de alcunha, agora sou o Nevermind fazer. Pois isto lá do nosso último vídeo. E em termos de fome, como é que estamos? Estamos bem Sempre, ou... sempre é. Não, a fome está sempre a subir. Isto tem que se aumentar mais aqui a minha barriguinha com o último comer cheeseburgers, pá. Por isso, pessoal, não se esqueçam qual foi, porque o rapaz ainda continua com fome. E hoje, connosco, nada mais, nada menos que o nosso eremita dos animes, Alexandre Amador. Então, e tu, rapaz, como é que estás? Assim, eu por acaso, olá, primeiro, boa tarde ou boa noite, ou bom dia, depende quando estiverem a ver. Eu não gosto de anime, eles estão a dizer isso, mas eu não gosto. Deixem-me só, calma, aqui, só. Nada, ele não gosta nada. Calma. Olha, ui. Pronto, aí o podcast vai ser todo este, ele ir buscar coisas. É ele ir buscar, exato, vai ser ele ir buscar tralha, mangas e figuras e... Por acaso até tenho ali, mas acho que não vou buscar, mas está assim, acho Mas que tralha? Não, tenho mangás aqui, mas acho que não vou pegar. Bem, este vai ser o vídeo todo, vai ser assim o vídeo todo. Acho que sim, acho que fica juicy. Fica temático. Pois. Mas pronto, trazendo o rapaz dos animes, Bernardo, o que é que temos aqui para falar? Ora, hoje nós vamos falar aqui um bocadinho, lá está, de animes, mas sim, o principal, assim, do primeiro tema já desejado, vamos falar aqui um bocadinho de como é que a indústria dos animes olha aqui um bocado para o ocidente, como é que está esta relação, visto que os animes têm ganhado alguma popularidade fora do Japão nos últimos anos. Vamos ver como é que está aqui esta relação, debater um bocadinho este tema que é bastante recorrente e acaba por ser ainda um bocadinho tabu ou polémico certas vezes, dentro esta guerra, por assim dizer, de Ocidente versus Oriente. Sim, é verdade, porque, fazendo aqui um pequeno à parte, muita gente pode não saber, mas os animes já tinham muitos anos. Começaram ali mais ou menos na finais da Segunda Guerra Mundial, mas foi maioritariamente neste final de século XX, início do século XXI, que a coisa catapultou. Mas vamos falar aqui com o especialista, tu, Amador. Quando é que começaste assim a ver e a consumir anime? De modo geral, não só de um ou de outro tema, mas quando é que começou e quando é que começou este gosto? Eu acho que toda a gente começou da mesma forma. A partir dos anos 90 começámos a ver um crescente, já acontecia antigamente, mas a partir dos anos 90 houve um crescente de animes a passarem na televisão. Mesmo aqui em Portugal, temos vários exemplos, como o Capitão Tsubasa, que aqui ficou Oliver e Benji, não é? Que é assim, dos mais gritantes. Até temos memes bastante engraçados, não é? Como o Parabéns do Evangelion, ficou meme também. Ou seja, nós temos já uma boa, levamos sempre uma boa bagagem de infância, porque esses animes mais populares acabam sempre por chegar aos nossos programas de desenhos animados, aqui. Se estivermos a falar de anime por ver anime mesmo, começou aí por volta dos meus 12 anos, 13, ou seja, coisa de 2012, 2013. Okay. Lembro-me de ter começado aí por volta do 6º, 7º ano a procurar mesmo, a pesquisar sobre, e a coisa ficou mesmo séria de analisar, de pesquisar a fundo as coisas que eu estava a ver, pesquisar produtoras, saber quais são os realizadores, esse tipo de coisas. Muito mais tarde, não muito mais tarde, mas mais tarde, aí por volta de 2018, 2019, que foi quando eu comecei a ver coisas que a mim me enchiam mais. Porque a partir de uma determinada altura em que tu vês animes, e quem vê muitas temporadas, como eu, maluco, faço, acaba de reparar que são muito repetitivos em determinadas alturas. E a partir de 3, 4 anos em que tu vês regularmente, tens de começar a ficar mais gourmet naquilo que tu vês, senão vais perder tempo a ver mais. A verdade é essa. Sim, mas agora, pegando aquilo que o Bernardo estava a falar e como vai ser um dos temas principais, quando começas a ver e olhando para estes teus anos de consumo, como é que vês esta transformação do anime? Continua a ser tabu? Já se tem modificado? Porque eu dou-te já do meu lado a minha perspectiva. Anos 90 e tal, como disseste, todos os animes que caíam aqui
nas televisões nacionais era considerado desenhos animados, nem havia distinção entre desenhos animados, cartoons ou animes, era tudo o mesmo, fazia tudo parte do mesmo saco, entre aspas. E só mais agora, por volta de 2010, mais ou menos, por aí, é que começou a haver mais este foco de existe o anime, existe os cartoons, são coisas diferentes, são mundos distintos. Tu como é que olhas para isto? Quando começas a ver se também sentias este tabu, ou já foi algo mais natural e cada vez vês mais isso de uma forma natural das coisas acontecerem? Há duas coisas que eu tenho que apontar antes de dar a minha resposta. O ponto 1 é: as animações são animações. O que muda são as regiões onde elas são criadas. Em que tu chamas anime ou cartoon, apesar das diferenças de estilo, Sim. Aquilo que mais conta é a região onde elas são criadas. Porque aqui ainda há muita resistência da parte da pré-adolescência até à idade adulta. Sim. Nessa faixa etária, e depois mais longe, obviamente, ainda há muita resistência em perceber que as animações não têm que ser necessariamente para criança. Ainda há essa resistência. Foi mudando aos poucos, porque a informação está aí, as coisas estão aí para ver, mas infelizmente eu creio que as pessoas só começaram a notar isso, que há desenhos animados que não são só para crianças, mais por séries ocidentais do que por séries orientais, propriamente ditas. Há uma panóplia de séries que já não são para crianças, ocidentais, e para mim foram essas que mudaram esse estigma, não foram propriamente os animes. Mas tu, por exemplo, olhando aqui, como estavas a dizer, Ocidente e Oriente, muito das séries ocidentais que vêm e que acabam por ficar como séries não para crianças, acabam por ser mais aquele humor mais negro ou mais sarcástico. No entanto, do outro lado, no Oriente, eu acho que eles conseguem apostar mais, não só no humor, mas numa manopla de temas que acabam por ser mais pesados e que os apresentam como para adultos. Acho que eles não ficam só presos. Sim, sincero. Eles fazem, acho que eles pegam muitas vezes na parte de narrativas com temas mais pesados, ou coisas às vezes um bocadinho mais psicológicas. Muitas vezes os animes são baseados em mangás e eles têm a própria categoria de sangue, que é conteúdo para adulto, não necessariamente de coisas sexuais, quando digo para adulto, mas temas assim mais fortes, mais pesados. É o chamado os PH-16, 18. Exatamente. Algumas séries tens isso. Eu vou discordar contigo, no sentido em que não é só... as séries humorísticas são sim mais mainstream. Os Simpsons, Family Guy, Rick and Morty, agora mais cedo, são de facto muito mais populares que as outras, mas há séries populares um pouco mais maduras fora desse espectro. Tens o caso de há pouco tempo do Invincible, foi bastante popular e não entra nesse género. Tu tens Love, Death and Robots, acho eu. Se não é... Sim, mas não sei se pode-se considerar anime, que não foi feito no Japão, não foi nos Estados Unidos. Mas lá está, é uma coisa que é um bocadinho às vezes difícil de diferenciar, e para mim acho que já estamos a entrar num ponto em que para mim acho que não devia-se fazer uma diferenciação assim tão grande, porque acaba por ser dentro mais do estilo, do traço. Mas é a questão, por exemplo, se calhar se tu quisesses fazer uma separação em termos, por exemplo, dos traços, há traço mais como do chamado cartoon, que é mais americanizado, é um estilo próprio deles, são mais idênticos, e tens o estilo mais próprio do nipónico, por exemplo. E se algo que seja feito na América tem esse estilo, acho que também se poderia considerar anime, por assim dizer. O Castlevania, por exemplo, da Netflix também, mas que aquilo é dentro da base do que é um anime, por exemplo. Mas então lá está. Isso é um diálogo muito grande. Quando saiu o Avatar também foi esse diálogo. O Avatar era o quê? Pois. O Lesser Band. A guerra da questão. A questão aqui é qual é que é a divisão? É o local onde... Para mim, eu concordo com o que o Alexandre disse, que é tudo animação, não devia haver distinção. Mas há muitas distinções. No Japão não há diferenciação. Pois. Eu acho que é mais aqui a zona europeia, e não sei se nas Américas também, mas na zona europeia sinto muito que haja esta divisão, porque a própria animação europeia foca-se muito numa animação mais cartunista, por assim dizer. E eles sentem que
pelo próprio desenho que fazem, sentem que devam fazer essa separação entre cartoon e anime. Mas eu concordo com o que o Amador disse, que é tudo animações e devia ser tudo considerado igual. Agora, se queres fazer a divisão é feita pela zona, pela região onde essa animação foi feita, ou pelos traços do design da animação. Porque isso é um diálogo que nós tínhamos. Pois, isto é o diálogo, mas eu acho que muito da estigma que vem daqui, vem desta própria distinção, que eu acho que nós europeus, lá está, eu estou a olhar mais para nós europeus e até mais nós Portugal, se bem que nos últimos anos a coisa sinto que já tem mudado, que olham para isto desta forma e conseguem consumir mais facilmente o que é cartoon, aquele tipo de animação, e lá está, coisas americanizadas, tudo que vem da América parece que é bom, e só agora, e muito com esta mentalidade jovem que está a aparecer e que quase que nascem com anime e manga nas mãos, ao contrário do pessoal dos anos 90, 80, inícios 2000, que o que tinham nas mãos era quase tudo cartoons e bandas desenhadas. Eu acho que é esta geração mais jovem que começa a tentar catapultar mais o anime aqui dentro da Europa, principalmente Portugal. Não lá está, não sei se é a tua visão, não sei se é isto que tu também sentes, ou se achas que lá está, que esta divisão, ou seja, não é a divisão que faz haver estigma, é mais as mentalidades, não sei. Qual é que eu acho que são duas razões. Uma, as mentalidades. Eu acho que há mesmo preferências regionais, mas agarrada a essa preferência regional está uma justificação, que é: nós somos ocidentais. Mesmo que tu ponhas uma pala nos olhos e acabes com a influência americana na tua cabeça, és ocidental, falas como um ocidental. Tu olhas para não precisa de ser um anime. Olhas para uma série oriental e a forma de linguagem é diferente, é muito mais positiva, muito mais com muito mais expressão, com muito mais exagero. Sim. E isso afasta as pessoas também. Ou seja, há uma justificação para essa diferença regional, na minha opinião, que não é só diferença regional pura, não é só preconceito, é mesmo diferença de linguística. Ok, sim. E que tu próprio tens que ultrapassá-la para conseguires apreciar aquilo que está do outro lado. Ou seja, tu achas mesmo que é estes extremos que a escrita das histórias orientais alcançam o extremo e o exagero que mesmo da própria representação da vida, imagina, uma história baseada num conto comum de duas pessoas se apaixonarem, fazerem a sua vida, são felizes para sempre. Achas que o exagero que a região oriental traz este tipo de histórias faz com que a região ocidental se afaste um bocadinho e prefira uma coisa mais taco a taco, mais terra a terra? Achas que não. Também pode ser por aí? O problema, eu acho que o problema não é propriamente de narrativa em si. Quer dizer, vamos ver os best-sellers de livros ocidentais. Temos um puto que vai para uma escola de magia que ninguém conhece, no meio do nada. Temos pessoas que se juntam todas, que são divididas em distritos e que se juntam todas para se matar umas às outras em jogos mortais. Sim. Ou seja, são coisas que também são exageradas. O problema não é narrativo. O problema não é problema. Estou a dizer a barreira. A barreira não é narrativa, sim. A barreira é linguística. A barreira é puramente linguística. Acho que não seja só linguística, acho que seja uma questão cultural também. A cultura ocidental é sempre diferente da oriental. É uma palavra sim, é que depois acaba por não ser só a questão da língua e a forma como é a própria cultura, sim. São culturas completamente diferentes, são hábitos completamente diferentes e depois também estão embutidos dentro deste tipo de entretenimento, como nós temos também nas nossas séries. Cá, por exemplo, é muito à base de telenovelas. As telenovelas são uma coisa muito cultural, porque são muito coisas nossas, e uma telenovela cá é diferente de uma telenovela no Brasil, apesar de nós também as consumimos cá.
E o anime também acaba por ser por aí, tem muito embutida a cultura japonesa e pode ser uma barreira para quem queira tentar consumir isto, seja do outro lado do planeta e tem sempre essa barreira porque não está habituado a este tipo de coisas ou à partida não tem esse conhecimento. Tu só consegues apreciar anime. Estamos a falar de anime agora, de animação japonesa, mas podes levar para outros lados asiáticos que não japonesa, mas estamos a falar de animação japonesa agora. Sim. Tu só vais conseguir apreciá-la a 100% quando ultrapassares o teu próprio preconceito cultural. É só aí. Ou seja, e não tem. Eu acho que não está errado as pessoas não conseguirem ultrapassá-la. De facto, são extremos muito opostos de como as coisas funcionam. Tu não precisas de ultrapassar, tens aqui a compreender também. Tens de perceber que é diferente. Exato, tens de perceber que é diferente, tens que ultrapassar essa primeira estranheza para conseguires apreciar a 100%. Sim, concordo. É aquela coisa, é estar em contato também com outras culturas, dá-te esse espaço para conseguires quebrar a barreira, porque se também não te puseres em contacto com elas, também nunca vais conseguir quebrar. E acaba por também às vezes ser um bocado por aí. Pá. Às vezes é aquela coisa, mas também parte do pressuposto e do início daí haver sempre aquelas recomendações de animes para tu começares a ver, porque há uns que são mais fáceis para introduzir esse tipo de coisas do que outros. Exatamente. E depois tens que adicionar outra barreira na maioria da população portuguesa, e aí já é mais local, apesar de poder ser transportado para outras culturas. Sim. Tens que adicionar outra barreira que é animes passam no canal Panda, logo todos são para criança. Isso ainda existe. Foi aí que nós começamos a nossa conversa. Exatamente. Ou seja, tens de passar essas duas barreiras e obviamente que é muito difícil se não tiveres a mente para isso. Sim. Se tiveres a mente formatada para um tipo de narrativa, para um tipo de obra, muito dificilmente consegues compreendê-las. E não é só no anime. Se nós transportarmos, por exemplo, para mesmo para dentro dos filmes de Hollywood, muita gente não compreendeu, por exemplo, o Don't Look Up, o novo. Porquê? Porque já é um formato diferente. As pessoas têm algum problema em passar a barreira do formato que conhecem e isso não ajuda em nada nos animes, especialmente porque é muito diferente. É verdade, nós seres humanos temos uma coisa, é tudo o que seja diferente ou alguma diferença, mudança, nós temos sempre ali uma dificuldade em adaptarmos. Não é toda a gente, mas no geral, agora nós seres humanos temos essa dificuldade com tudo. E acho que o entretenimento partimos do mesmo ponto e acontece o mesmo. Lá está. E o anime acho que não seja diferente. Eu vou ser polémico agora. Portugal é particularmente conservador. Não, isso aí acho que não seja polémico. Sim, não, isso é. É assim, tu continuas com uma... Olhando para Portugal em si, tens uma população muito envelhecida. E muito por causa dessas mentalidades, todo o foco cultural tem que ser focado e tem que ser olhado para essas mentalidades. Se calhar daqui a 50 anos esta população que vai estar mais envelhecida são os miúdos hoje em dia que te vão permitir abrir outros horizontes e alcançar outros horizontes. Mas concordo a 100% com aquilo que estás a dizer. Acho que não estás a ser polémico, acho que estás a ser verdadeiro e justo, que é o que é. Porque se olharmos para a própria natureza mesmo agora, olhando um bocadinho para as grandes potências da indústria de canais televisivos ou canais de streaming que tu tens cá, a aposta em anime não existe, ou quando existe, é uma garantia que é uma coisa que vai resultar, porque é uma coisa focada não para os miúdos, mas para que os pais os consigam pôr a entreter. Ou seja, aquilo que tens a passar é focado em como é que os pais vão entreter os miúdos. Não é necessariamente para os miúdos, por isso é que eles apostam em animes que sejam mais mainstream, entre aspas, mas é isso, é uma aposta em animes que tenham uma popularidade imensa e logo isso faz com que eles, se apostarmos aqui, se isto lá fora e países ocidentais, não olhando para o Japão, países ocidentais, principalmente europeus, e Portugal, a verdade seja dita, e se quer ser polémico, também vamos sê-lo, só olhar aqui para os seus vizinhos Espanha e França. Se funciona em Espanha e França, vai funcionar em Portugal.
Eu dou-te o exemplo mais básico e o melhor que eu te posso dar é Dragon Ball, que é anime, chegou a Portugal com a dobragem francesa. É verdade. Tinhas, Mas Acho que ainda tens um caso mais eu queria tocar gritante. agora. Diz. Tocaste num ponto, mas eu sei que já consigo prever que vais falar de Doraemon em espanhol, mas, Não, nem é isso. mas a grande verdade é muito mais fácil abrir portas para animações desse género em Espanha e França, porque, e agora vou ser mesmo muito polémico, as coisas são traduzidas, as coisas são dobradas. Sim, são As dobradas. coisas são dobradas. Nós começámos a ver anime dobrado, todos. Eu duvido que um de vocês vai dizer não, eu vi legendado, a primeira vez foi legendado. Mentira. Todos nós começámos a ver anime dobrado e foi isso que nos fez apalpar terreno. Mentira. Porque o anime que eu vi era dobrado, mas era em espanhol. Para mim não era dobrado. Tá bem, pronto. Não, mas sim, o que estás a dizer é verdade. Isso lá está. É mais uma daquelas barreiras que tu tens. Acabas por ter mais uma barreira que te faz ter um afastamento da cultura. O japonês ou a língua asiática não tem introduzida naturalmente. O anime ou mesmo a série, se for preciso, está completamente traduzida, está dobrada. E isso tu ao longo do tempo também te afastas da própria cultura. Por exemplo, eu sou-te sincero, quando vi Dragon Ball, só mais tarde, e quando digo mais tarde, digo passado 15 anos, talvez, é que me apercebi que aquilo era um anime, porque até ali era uma... Eu consegui perceber mais tarde, ali com os meus, sei lá, 12, 13 anos, que provavelmente aquilo era francês, porque lá está, tinhas mesmo legendas e alguns pontos de tradução francesa, e eu, ok, isto deve ser francês, mas só com os meus 14, 15 é que eu percebi, não, isto é japonês. Isto nem sequer é isto. Estás a chegar ao meu ponto, que é, aí, para ti era não era um anime, era um desenho animado, normal. Porque passaram a barreira linguística. Estás a ver aquilo que eu estou a dizer? Eles passam a barreira linguística de forma subtil. Os putos veem as coisas em espanhol, em Espanha, veem as coisas em francês, em França. Essa primeira barreira já está a ser apalpada, já está a ser quincada para tu conseguires ultrapassá-la mais tarde. Deixa-me dar-vos aqui um pequeno toquezinho, tanto um ao outro, para abrir aqui mais um bocadinho de discussão. Nós falámos que um dos estímulos que nós temos é ainda isto ser considerado para miúdos, ver anime para miúdos. Esse facto de termos estar a traduzir as coisas todas e assumirmos que o público-alvo que vai ver isto é só crianças, não é um ponto que ajuda imenso este tipo de situação. Para mim, eu sou-te sincero, eu acho, e especialmente hoje em dia, eu acho que há muita gente que consegue consumir as coisas, não vão consumir quando são mais bons. A verdade é essa. Se tiveres um puto de 6 anos, não vais ver anime legendado. Primeiro porque ainda estás tipo em estado de aprendizagem. Mas é complicado, a 6 anos tu ires ler legendas não é fácil. Não tens capacidade de... Se tu estiveres a falar de um Battle Shonen, um puto de 6, 7 anos já consegue acompanhar. Aí traduzes. Acompanha, mas tipo, ele está a ver. Eles já não acompanham, aí não traduzes. Porque já tens maturidade, já consegues ver legendas. E já consegues ter maturidade para ver outras culturas. Mas vais estar no ponto. Eu vou-te dar o exemplo. Eu tive quando era miúdo, e acredito que vocês também, tínhamos a questão do Cartoon Network ser em inglês. Eu vi as coisas do Cartoon Network em inglês. Eu lembro-me das coisas vivamente, mas eu não lembro nada da história. Eu lembro de ver bonecos. E a questão é essa, tipo, tu, por muito que tu tenhas essa questão com és mais novo, e tu podes estar a associar, e tu podes até conseguir acompanhar minimamente, e vês os bonecos lá à porrada, e divertes-te, não vais conseguir perceber exatamente aquilo, e não vais conseguir desfrutar da mesma forma como aquilo se estiver, por exemplo, dobrado. O Dragon Ball, se tivesse sido apresentado em japonês quando eu era miúdo, se calhar não via tanto, ou via vendo só para me entreter. E não achei tanta piada, e não popularizava-se. O meu ponto é, há animes que, sendo traduzidos, ajudam-te a passares a barreira linguística inicial. Mas não vais traduzir todos. Dead Note não precisa ser traduzido, porque à partida não é uma criança que vai ver. Mas eu estou a chegar nessa questão, é que tipo, o ponto também será é que se tu fizeres essa tradução, fizeres sempre essa escolha, e a questão é que geralmente é sempre feita essa escolha, é muito raro as coisas virem para cá legendadas. Está a começar a vir alguns agora, é verdade seja dito. Não foi? Exatamente. Sim.
Mas no geral vêm sempre todos dobrados, porque ainda se tem esse estigma, lá está, que é tudo para miúdos. E depois também é outra questão que geralmente vem sempre tarde e hoje em dia as coisas consomem-se na hora. E isso é uma barreira um bocadinho difícil de ultrapassar, mas isso é outra questão. Com as interacts, não tens Exatamente. hipótese. Yeah. E com as velocidades de hoje em dia, esquece, não tens mesmo hipótese. Mas eu concordo contigo em parte, Bernardo, porque como é que eu ia dizer? Isto tem tudo a ver com direitos autorais e onde as próprias televisões ou canais os vão buscar. Porquê? Porque se forem apostar e se forem comprar os direitos à França ou à Espanha, aquilo vem dobrado em francês ou em espanhol. Logo, o mais fácil aí será se calhar dobrar por cima em português. Porque aí já tens uma camada de dobragem por cima que já não é original. E eu não sei até que ponto, olhando para os canais comuns e assumindo que acima de 60-70% da população hoje em dia já tem os canais vou-lhe chamar por cabo, mas os canais dos serviços Mel, Vodafone ou nós, vamos assumir que acima de 60% da população já os tem. As produtoras e os próprios canais, como a Moda estava a dizer, Pandas e Capas, entre outras, acabam por apostar e comprar os direitos ali aos vizinhos de Espanha e França. Logo, vais deixar estar o anime com a versão em inglês ou a versão espanhola? Não, se calhar aproveitas e dobras tudo. Mas aí é aquilo que o Amador está a dizer e eu concordo, que é animes até uma certa idade deviam estar dobrados. A partir percebes que aquele anime é acima de 14, 15 anos, o miúdo de 14 e 15 anos vai ver Harry Potter ao cinema e não vai ver dobrado. A verdade e a piada é que a maior parte dos animes que são dobrados e são trazidos para cá, tecnicamente a faixa etária dele é essa, são para adolescentes. Exatamente. E o Dragon Ball no caso não é um anime considerado de criança, é o Shonen, são adolescentes. É por volta dos 12. Sabes qual é o problema? É que esta seria a forma perfeita. A forma perfeita seria tu dobrares os infantis e legendares os adultos. Esta seria a forma perfeita. O problema é que tu não tens número para isso em Portugal. Exatamente. É verdade. Tu não tens número para isso. Tu tens alguns dobrados e 0 legendados. Agora tens um. Calma. Não, mas Amador, o que estás a dizer é completamente verdade. Nós próprios já tivemos uma conversa interna, off-record, sobre isto, e onde debatemos, e isto acaba quase por nos catapultar, quase sem querer, aqui para um outro ponto, que é como é que esta indústria dos animes está cá em Portugal. A verdade é que não está. Porque estes canais não têm número para apostarem em anime. Eles que eu estava a dizer há pouco. Não vendem. Se não vendem, eles não apostam. Mas o que eu estava a dizer aqui há pouco, hoje em dia, a vontade de consumir anime foi toda muito à base da internet. Foi uma coisa que surgiu muito com a internet e o pessoal começou a consumir muito disso. E é muito difícil combater com isso. Com 95% das pessoas que veem anime hoje em dia. É verdade. Sim. E isso vai ser muito difícil de combater, porque vamos, mesmo que faças por canais legais, que à partida consegues fazer, tens sempre uma limitação, porque infelizmente ainda não sai tudo de forma legal cá para o Ocidente, que é um problema grande. Por assim dizer, se eu quiser consumir todos os animes que saem da temporada, eu não tenho forma de o fazer a 100%. Pelo menos para eu conseguir ver, para eu conseguir perceber. Eu não tenho que ser obrigado a perceber japonês. E arranjar um serviço de streaming japonês para eu perceber. Eu vou concordar contigo se tu trocares a palavra Ocidente para europeu. Porque tu entras no Funimation, que agora já é Crunchyroll, exatamente. Mas entravas no Funimation americano, tu tinhas muita coisa. Entravas no Funimation Crunchyroll brasileiro e tinhas tudo. Sim, mas tens muita coisa que sai, por exemplo, no Netflix do Japão e que sai em japonês, não vem nada traduzido, e tu só vais cá, tipo, se calhar uns meses depois, se quiseres. Ou então, alguém traduz. Se a companhia é mesmo e estás a falar que é Netflix,
a passagem tinha que ser direita. É verdade. Eu estou-me Por a isso é que lembrar, é uma acho- organização, não Exato. existia. Mas acho que eles têm, não sei como é que é feita essa gestão, mas deve ter algum acordo qualquer com os estúdios, possivelmente. Mas acho que Sim, foi o é caso possível. de Beastars, acho que foi Beastars, pelo menos a segunda Mas também season compra saiu. direito. Pá, não sei, eu juro que não sei como é que eles fazem esta questão de sair num serviço de É streaming puramente tão guerra grande de direitos. e Eles não precisam, a Netflix não quer. Repara, a Netflix não quer. Se a Netflix quisesse essa trava de região, eles impediam todos os VPNs de funcionarem. assim, mas eu mesmo que eu tenha um VPN e vejo, por exemplo, na altura que saiu o Beastars, eu podia ter o VPN e ia ver, mas eu não ia entender nada porque eu efetivamente não sei japonês e que não tinha legendas feitas. Sim, mas vou dar um exemplo agora muito rápido. No Netflix Brasil, tu tens. Tu tiveste um hiato de tempo, um intervalo de tempo, em que Evangelion não estava disponível no seu Netflix e estava disponível no Netflix em Portugal, por exemplo. Aquilo que eles faziam era, havia pessoas no Japão que eram descendentes brasileiros ou eram brasileiros a viverem no Japão, que diziam que estava disponível no Netflix japonês em legendas em português de Portugal. Ou seja, eles têm as legendagens em alguns animes, especialmente os mais antigos, eles já têm as legendagens feitas, mas por questões de compras de direitos eles não Mas isso é não um caso podem. diferente. É um anime que, por exemplo, já saiu há algum tempo e possivelmente alguma estação de televisão, por exemplo, pode ter os direitos atuais daquele anime e eles não podem pôr no serviço direto no país. Eu peguei no caso do Beastars porque é um anime que está mesmo, pelo menos tem investimento da parte da Netflix e que podia ter sido lançado ao mesmo tempo. Como por exemplo eles estão a fazer com a coisa de Jojo. Aliás, Jojo sai logo todo seguido de caias, depois passa nas televisões japonesas, mas eu não sei como é que eles estão a fazer no serviço da Netflix, se ele tem aquilo tudo direto lá, os Não tem. episódios que saem. Mas eles lançam em fatias. Sim, eles- eles estão a lançar agora a segunda parte da season. Atenção que investimento de Netflix não é a mesma coisa que o anime seja da Netflix. Tu tens animes da Netflix mesmo e tu tens investimento da Netflix, ou seja, em que a Netflix dá um bolo, aquilo sai nas televisões e vai para o Netflix. Shaman King, o remake é um exemplo. Tu tens vários. O Kakegurui é um exemplo, não é deles e está no catálogo com o investimento deles. Tens a comissão. Em comissão, sim. Mas eu acho que, se eu não me engano, o Beastars é mesmo dele. Não tenho certeza. Eles não têm estúdios de animes próprios. Eu sei que eles não têm estúdios, mas eu sei que eles já chegaram. Foi com o Devilman Crybaby, acho que foi o primeiro que eles pagaram mesmo tudo. Crybaby é deles, sim. Mas pronto, não sei se eles não têm estúdios, mas pagam um estúdio para fazer o anime. Lembro que esse foi assim dos primeiros que eles tiveram. E teve sucesso com o anime também. Take 2. Não, isto é o 3. É o 3. Aquilo que eu estava a dizer basicamente é que para as empresas de streaming elas não lhes compensa estas travas de região. A travas de região é puramente contratual em termos de direitos fora Netflix. Porque vamos lá ser sinceros, acham que uma empresa multimilionária não tinha tecnologia suficiente para detectar todos os VPNs que existem e conseguir bloqueá-los? Eles não fazem porque isso dá-lhes dinheiro. Porque se tu compra... Eu vou ser polémico outra vez, mas conheço muita gente que não sou eu, wink wink, que comprou o Crunchyroll e usou com VPN. Porquê? O Crunchyroll em Portugal agora está muito melhor, mas estava péssimo. Há 2 anos atrás. Eu até nisso, até te posso dar um exemplo também. Eu tive a Crunchyroll já há 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás. Na altura, aquilo, o serviço nem tem nada a ver do que é agora. Não tinhas animes para tu poderes consumir. E aqueles grandes, na altura, One Piece não conseguias. Acho que só tinha um arco na altura. Ainda não podes. Que agora já tens totalmente tudo cá em coisa. A questão é que só tens as legendas em português do Brasil. Não podes mudar para inglês, se eu não me engano. Mas isso é sempre. Não, eu no meu consigo ver em inglês. Sim, para inglês podes, mas não há legendas em português de Portugal. Exatamente, isso não há em nenhuma. Mas estou a dizer, no caso da One Piece, eu não posso mudar para inglês. Estou preso ao português do Brasil. Mas tu, por exemplo, tu estás a falar em canais de streaming, eu percebo o que estás a dizer. Mas ao mesmo tempo eu faço aquela pergunta que é: tu, ali nos anos 90 e anos 2000, a RTP2 passava anime que não era o regular anime de adolescente,
que toda a gente conhecia da época e que estava a bater na época, e tinha anime japonês com legendas a passar, só que era à noite. É verdade. É sim, ainda não A questão foi. é, 2000. e- O Game No Live passou na RTP2, por e, exemplo. passava os filmes De Estúdios Ghibli. dos Ghibli, Ainda passa. que na altura ainda era Uhum. os Toei Studios. Mas sim, passavam. Ainda passa. Tu és Studios está. é diferente, mas eu não vou entrar nessa questão. Pronto, lá está, tu aí já Pois, sei onde é que já tens sim. estado a entrar. Mas pronto, Pois, mas sim, na sim. altura eles passavam mesmo à noite isso tudo, ou seja, eu sei que é o canal secundário da RTP, mas apostou e aquilo foi passando e teve durante muito tempo. E ainda passa, é verdade. Lá O está, que é que porque eu disse, faz? No Game No Life passou, Dead Note passou, houve uns quantos que passaram. E lá está, e passaram na língua original. Sim. O problema é que os canais não é mais por isso que mainstream acho que querem ter aquela aposta que é tentar agradar a gregos e a troianos, vamos agradar toda a gente. Vamos não só puxar o pessoal que gosta de anime, mas tentar puxar aqueles que não gostam, ou aqueles que olham para o anime de forma diferente, ou tentar puxar os mais adultos. E se calhar dobram tudo. Não sei se é aqui que pode estar o erro destes canais mais fortes, em termos económicos, são muito mais fortes que a RTP, e terem esta barreira porque querem tentar ter um maior número de visitantes, de espectadores, do que se apostassem só na língua original. Eu acho que também pode também ter aqui este ponto lá está, do poder, Opa, mas aí eu não vou Só entrar bem- nessa parte empresarial porque eu não conheço. Sim, Eu sim. posso entrar na parte interna do anime em Exato, si. sim. É que eu digo, para mim, a forma perfeita, eu vou voltar a dizer, é dobrado até ao infantil juvenil, a partir do infantil juvenil legendado. Agora, obviamente que até que ponto é que compensa? Assim que Radical já tentou várias vezes também. Até que Sim. ponto é que compensa? O Naruto, se eu não me legendado, engano, sim, Radical sim. passava legendado. Dead Note legendado, sim. Naruto Chegou a legendado, parte, sim. O Naruto no SIC Radical era legendado, quando passou para a SIC era foi dobrado. traduzido. Uhum. Exatamente. Ou dobrado, sim. Exatamente. Ele passou legendado, muitos passaram legendados. No falecido, que Deus o tenha, Animax, passavam vários Sim. legendados. Verdade. Sim. Até hoje tenho um ódio e nunca mais abri o AXN Black quando ele mudou da Animax para a AXN Black. Sim, quando a XN fez aquela aquisição, mas sim, concordo contigo. E passava, e tu tiveste, não só lá, mas agora olhando mais, por exemplo, no caso da SIC Radical, tiveste Bleach, tiveste Naruto, tiveste Dragon Ball, mesmo sendo o Dragon Ball Kai, tiveste o Dragon Ball. Vocês não conhecem gente que começou a ver anime a partir daí? Então é porque funciona. Sim, é verdade. Sim, É verdade. Olha, por exemplo, o caso do Dark, do Daniel aqui da Caixa, ele também muitas vezes fala de muitos animes que começou a consumir lá, no Animax. Eu próprio também cheguei a ver um ou outro lá, já não me recordo exatamente o que é que era, pá, minha memória de miúdo, já lá vai. Mas lembro também de chegar a ver o canal várias vezes. Estou a dizer, funciona no sentido de absorver as obras, não estou a falar do sentido monetário, porque lá está, eu não consigo dizer. Sim, eu não percebo o que estás a Mas se eles dizer. não põem muitos é porque não funciona. Porque lá está, não chega ao nível de espectadores que eles esperam. Não. Aquela conversa que nós já tivemos, e referindo aqui um bocadinho, e voltando a ser polémico, como tu gostas de o ser, Portugal, quer queiras, quer não queiras, só funciona novelas. É verdade. Podes ir buscar a pior novela brasileira que aqui vai bater. Isso é garantido, porque é aquilo que funciona. E se tu olhares, e agora brincando um bocadinho com a situação, tens que dramas estão a começar a entrar, e ok, isto não é anime, muito porque a tendência do formato do K-drama já se aproxima mais àquilo que é uma novela portuguesa ou até brasileira. Já se começa a aproximar um bocadinho desse tipo de formato, então mais facilmente as pessoas comem. Mas se calhar tu tens animes que se aproximam literalmente ao que é uma novela, mas o pessoal já não come porque é animal. Tem o primeiro estigma que tu dizes. Anime é para crianças. Sim, lá está. Tens que passar duas barreiras
sempre. Espera. As barreiras têm que ser. Vai. A tua câmera Olha, estava a tem desaparecer que aqui no meu OBS. as, Podes ir. as barreiras têm que ser, as 2 barreiras têm que ser ultrapassadas e em Portugal não são ultrapassadas. Sim. Eu não consigo justificar mais do que aquilo que eu vejo lá fora, que é muito anime, muita abundância, tradução nos mais pequenos, verdade. para os mais pequenos, dobragem no caso, dobragem para os mais pequenos, legendagem para os maiores. Que assim, eu Mas para isso queria precisa haver aproveitar que carcanhol. estás a falar aqui um bocado dentro desta questãozinha aqui. Eu queria te lançar também aqui um bocado de um tema que nós também queremos debater aqui hoje e que liga perfeitamente aquilo que estamos aqui a falar. Tens reparado que nos últimos anos, como isto tem surgido uma popularidade muito grande cá na parte do Ocidente, tens obras que ajudaram muito nessa popularização. Numa altura, lá está, inicial da nossa caminhada de anime nos anos 90, 80, 90 cá. Dragon Ball, 90. Pokémon também ajudou muito quando eras mais novo, os Yu-Gi-Oh! E os Digimons, o Oliver e Benji por razões óbvias por ser futebol. E hoje em dia já tens animes como o Attack on Titan, que tem uma popularidade estrondosa, é incrível, é enorme em todo o mundo. Tens o próprio Demon Slayer também está imenso popular, o Jujutsu Kaisen também saiu agora há pouco tempo, também é bastante popular. Tens este tipo de animes que tem surgido. Sim, o One Punch Man, exatamente. O One Punch Man também é um muito bom, que ajudou imenso a quebrar estigmas e a levar muita gente a ver anime. Acho que é um anime ótimo também para quem queira começar a ver. Que é não tem tanta barreira cultural nipónica. Mas acho que este tipo de situações e este tipo de animes são o essencial para nós começarmos a quebrar este tipo de estigma, ou ainda é preciso mais outro tipo de passo? Ou achas que é uma coisa que vai agora passando de geração em geração e isto vai acabar por mudar mesmo por essa questão geracional? Uma coisa, para ajudar na minha resposta, vou dizer, uma das coisas que tirou esse estigma, se tu disseste Attack on Titan, disseste One Punch Man, por exemplo, eles todos têm uma coisa em comum. E vocês vão achar que é super estúpido e que isso não tem nada a ver. E eu vou dizer, se vocês acham isso é porque não acompanham a coisa há muito tempo. Todos eles passaram 9gag. O quê? O 9gag tem a ver com a popularidade dos animes? Não, é Sim, o 9gag, no ano em que saiu o One Punch Man, que eu vou me enganar, mas eu acho que foi 2016 ou 2017, nessa altura é que o Facebook na berra, o 9gag na berra, 9gag interferia muito. Uncharted. Attack on Titan passou muito no 9gag, One Punch Man passou muito no 9gag, e se vocês forem ver no My Anime List, eles estão para aí, sem exagero, eu não vou querer aqui em erro, mas pelo menos no top 50 os dois estão. Sim, eu posso-te afirmar que o Attack on Titan, eu vi isso há pouco tempo, no My Anime List passou o Death Note como o anime mais popular de lá, com mais de 3, não sei se é milhões de pessoas lá dentro. É uma coisa assim desta cena, pelo menos no... Sim, mas é verdade, mas a questão que isso também ajuda, mas é os memes cresceram tanto e os animes começaram a entrar também tanto para os memes que ajudou também a popularizar a coisa. A única coisa que na minha opinião vai acelerar o fim do estigma é a internet. É possível. Isto que nós estamos a fazer é normalizarmos este conteúdo, normalizarmos o conteúdo de anime, normalizarmos o conteúdo de animações no geral, que para mim é a minha paixão, aquilo que eu gosto de ver. Eu não quero saber das vossas séries de personagens reais. Eu quero saber daquele gajo a mandar o poderzinho. Porque... Amador, mas tu estás completamente certo e eu estou completamente de acordo contigo. E se tu pensares, se tu olhares não só para o teu exemplo, mas por exemplo, todos aqueles da nossa geração que acompanham o anime, na verdade começaram a acompanhar foi por via internet. Foi, olha, por exemplo, no meu caso, obviamente que aqueles até ali, pai, 2005, mais ou menos, isso eu tinha visto tudo, em lá está, nem ignorando que aquilo era anime. Ou seja, eu vou manter os nomes, não originais, mas os meus nomes, que era Oliver e Benji, o Yu-Gi-Oh!, a Pokémon, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, tudo isso para mim, isso funcionava e estava tudo muito bem e tudo ok. Mas a partir de 2005, 2006, a coisa foi crescendo e só fui focando num ou no outro.
maioritariamente Pokémon, mas havia um outro que ia ficando e pronto. Mas só muito mais tarde, e quase no passo à palavra e no boca a boca, é que cheguei a ouvir, olha, e vês este? E um desses casos foi, por exemplo, Naruto, olha, e vês isto? Foi quando eu me dei à procura e fui investigar um bocadinho na internet e tudo mais. E lá está, e começo a ver Naruto na versão original. Obviamente que olhei para aquilo ao primeiro com isto estranha-se, mas depois entranha-se, é uma coisa que eu digo muitas vezes, mas é verdade. Tu olhas para aquilo que é uma língua que não estás habituado a ouvir e é estranho, mas eu hoje em dia olho para um anime e isso não ouvi na versão original. Tal e qual. Assim, Tu pegaste aí numa coisa engraçada que eu queria partilhar só. A minha questão também de história de começar um anime, que tu pegaste no ponto do Naruto. Eu andava na escola na altura, no secundário, tinha um grupo de 3, 4 amigos que já viam algum anime e na altura estavam com o hype todo e com a febre de Naruto e todos os dias me massacravam. Tens que ver Naruto, tens que ver Naruto, tens que ver Naruto. Não, cabeça porcaria do Naruto, pá, Dragon Ball é que é Kamehameha, louco, é uma cena de sempre. Era aquele purista de Dragon Ball, não via mais nada. E pá, depois que lá convenceram, lá experimentei o Naruto, achei muita piada, gostei imenso. E depois comecei a procurar mil e outro anime e depois pronto. Foi por aí, acho que acredito que seja dentro desta banda quase toda a gente começou. É aí que eu quero chegar. Ora, vou dar um pequeno exemplo. One Piece em Portugal foi só licenciado, ou passou só na televisão, até Skypiea. É verdade. Quantos episódios é que já passaram de One Piece a seguir a Skypiea? Quase 1000. Estou a brincar, não foram quase 1000, mas pá, uns 800 e tal, na boa. Quantos episódios a mais de One Piece é que o Bernardo já viu a seguir a Skypiea? Verdade. Mas é isso que nós estamos a ver. Nós precisamos de abertura inicial e algo para destigmatizar neste momento a internet. A fórmula é sempre a mesma. É algo para palpar terreno, um destigmatizador. Não sei se esta palavra existe, mas agora vai existir. Algo para tirar o estigma. Algo para tirar o estigma principal, que a internet tem esse papel de forma incrível. O 9gag teve esse papel de forma incrível. Mas já agora diz-me uma coisa. Tu achas que esse... achas que esse... Como é que é a palavra já agora para eu apontar? Estigmatizador. Achas que esse estigmatizador, e sendo parte deles, YouTubes, internets, 9gags, vai fazer com que quando tu começas a ver por aí os animes, começas a seguir por ali, já tens a tua rotina de seguir por ali, se os canais televisivos começarem a apostar nele, vai fazer com que tu sigas os canais ou mantens a tua rotina? Achas que os canais não vão ficar atrasados se não começarem a andar para a par? Se eles tiverem velocidade suficiente, como acontece noutros lados, se eles conseguirem ter velocidade suficiente para porem coisas recentes, e quando eu digo recentes não tem que ser da temporada em si, era o perfeito, não era a cereja no topo do bolo ser da temporada em si, e não me digam que não é possível, porque é. Não, é simples, tem por exemplo o caso de Demon Slayer, que tem 2, 3 anos o anime e que já está a começar a aparecer cá, por exemplo. Então, apareceu agora legendado e já saiu. Para mim 2, 3 anos já é demais, entendes? Sim, mas não, o Demon Slayer é muito gritante. Já tens a primeira season, já saiu o filme, já se adaptaram o filme em anime, já saiu outra temporada que também está espetacular, que toda a gente só falava disto quando acabou. E se saísse amanhã essa temporada cá, acredito que muita da gente se calhar já não ia fazer o esforço para ver porque já viu. E vamos ser sinceros, nem toda a gente que gosta tipo, de rever coisas ou que se lembra de querer ver coisas só porque sim. Mas a questão é, olhando para a aposta dos canais que demoram 5, 6, 7 anos a fazer este tipo de aposta, demorar 2, não achas que já estão a começar a fazer esse acelerar que tu dizes? Não é suficiente. Porque é que em séries americanas, agora sem olhar para audiências, para questões financeiras, para questões empresariais, tu tens séries americanas em que dá à quarta-feira um episódio e à quinta tens em Portugal, tu consegues fazer, vão dizer que não conseguem fazer isso em anime? Sim, consigam, porque não? E até podias dar mais 1 ou 2 dias de diferença, porque lá está, não te consigo dizer o porquê não. Entendes? Sim.
Um simulcast no Crunchyroll demora 2 horas. Depende do anime. Há animes Não, mas que deixam de fazer a o- caixa, demoram muito tempo a vir para o Crunchyroll. Quando eles saem, só preciso só quase 5 horas. O Attack on Titan demorava imenso tempo para vir. Mas o que tu estás a dizer, Amanda, faz todo sentido, porque, por exemplo, e pegando num dos maiores populares séries dos últimos anos, que foi Game of Thrones, o pessoal, aquilo se não me engano, saiu um domingo Sim, nos Estados Unidos. nos Estados Unidos, na HBO saiu. Aquilo via afinal logo. Via no segundo a seguir logo. E o pessoal estava a ver na segunda a seguir, mas esta aposta só aconteceu não vou dizer nas 2 últimas, 3 últimas, mas foi por aí, foi mais ou menos a partir do meio da série que houve esta aposta dos canais televisivos. Sendo que Game of Thrones estava gigante, toda a gente só falava daquilo. E acho que mas aquilo que o Amador está a dizer tem. A Fox faz isso aos anos. A partir da temporada 3 ou 4 do Walking Dead eles começaram a fazer isso. This Is Us passou sempre, desde o primeiro episódio, em praticamente seguido, em que saiu um episódio na quarta-feira, na quinta-feira saía cá. Ou seja, tu já tens temporadas que eles nem têm certeza se vai ser popular cá e fazem isso. Sim, eu até estou aqui. Os empresariais nós nunca vamos saber. Se eles vão ter, lamento a expressão, os tomates para começar a fazer isso, também nunca saberemos. A questão é esta, mas e para isso não vais alterar mentalidades. Mas Amador, só para ainda dar um ponto a favor daquilo que tu estás a dizer, tu imagina isso que eu estou a dizer que aconteceu com Game of Thrones, que o pessoal logo na segunda a seguir estava a ver, tinhas outro tanto de pessoal, sendo que Game of Thrones é americano, a língua é inglesa, via no próprio domingo, arranjavam uma VPN, uma forma de género para ver, porquê? Percebia o inglês. Sim, mas isso não tu numa população portuguesa, se tiveres, o que eu quero dizer é, se tu numa população portuguesa, se tiveres 40% da população, estou a mandar um número à sorte, que perceba inglês, quanta porcentagem da população portuguesa consegue perceber japonês? Se tivesse 1% é muito. Lá está. Tu mesmo que desses no dia a seguir, o pessoal ia querer ver, porque na madrugada não ia ver, porque não ia perceber aquilo em japonês, que é aquilo que o Bernardo estava a dizer. Sim, olha, por exemplo, eu posso dar alguma coisa. Vou pegar no caso, por exemplo, do One Piece. One Piece sai às 2 da manhã, de sábado para domingo. Pronto, já posso dizer que 2 da manhã de domingo. Imagina que se ele saísse tipo à meia da tarde num canal dos outros de cabo, não vou pôr no mainstream, pronto. Sim. Mas num dos outros de cabo, acredito que havesse muita gente a ver. Porque se calhar o One Piece não é assim tão grande de cabo quanto isso, não sei exatamente os números. Dragon Ball Super saía de manhã. Mas já vinha atrasado também. 2-3 horas tinha simulcast no Crunchyroll. Sim, mas isso era na questão do Crunchyroll. Depois o Dragon Ball Super veio para cá e já veio atrasado. Sim, o Dragon Ball veio para cá muito atrasado. E eu vou ser sincero, eu só fui assistir porque era por pura nostalgia, porque tinha a maior parte do cast que havia de quando eu via quando era miúdo. Como eu acredito que muita gente, e as coisas também só não continuaram também. E houve aqui outro problema grande, que foi as novas gerações, por exemplo, acho que foram muito críticas desta abordagem de dobragem que eles fizeram nos anos 90, que bateu muito cá, e para eles acho que já achou muito confuso e já reclamaram tudo, e que não é assim assado, e preferiam umas coisas legendadas, por exemplo. Eu acho que eles exageraram um pouco no Super, mas isso é conversa para outro dia. Sim, mas o que estás a dizer, Bernardo, tens razão. Tu, por exemplo, eu comecei a ver o Super e fui daqueles que disse, quando saí cá começo a ver, ia com atraso. Eu quando comecei a ver, tinha um colega meu que viu a versão original e eles já estavam na Batalha dos Deuses. Eu estava a começar, estás a falar que estava com uma diferença de quase 50 episódios. Sim. Também não chegava a 50 episódios. Eu lembro perfeitamente. O primeiro episódio de Dragon Ball estreou cá em Portugal, Dragon Ball Super no caso, estava a começar o primeiro torneio de todos, ou seja, o torneio dos 2 universos.
Sim, é esse. Esse, Era esse que eu sim. queria dizer, desculpa. Já vinha um atraso gigante. Era esse que eu queria dizer. Era grande. Se tu quiseres ser rigoroso, é o início de Dragon Ball Super, porque os 2 arcos anteriores eram Os dois são os filmes. baseados nos filmes. Portanto. Yeah. Sim. Mas é isso, mas por exemplo, olhando para o que o Bernardo está a dizer, ele lá está, ele sabe que o One Piece saía às 2 da manhã. Se o One Piece fosse ao original da América, ele às 2 da manhã estava aqui batido para o ver. Sim. Porque ia perceber a língua. Sim. Não percebendo, ele se aquilo estivesse cá na tarde a seguir. Uma oportunidade de negócio. Sim, eu, por exemplo, vou dar olha, o caso. sabe? Eu, por exemplo, dou o caso. Eu, por exemplo, espero geralmente às 3 da manhã. Ele costuma estar disponível já na Crunchyroll. E eu às vezes vejo com o Cornux, com o João, aqui da caixa. Às vezes nós voltamos e meia vemos um episódio assim. A maior parte das vezes, ou vejo porque já é tarde, a gente vê no dia a seguir. E acaba por ser aí. O episódio 1000 nós vimos à 1 da manhã. Sim, é verdade. O episódio 1000 foi um caso à parte. O episódio 1000 assim que saiu e nós estamos à espera e vimos. Que é o episódio 1000. Mas é essa questão, se eles fizessem isso, eu acredito que havia mais animes que podiam bater e podiam ter sucesso dentro desse formato. Por isso são à parte. Vamos apontar aqui, deixa-me só resumir uma coisa. Vamos apontar aqui, no caso da Caixa Nerd dar um sucesso tremendo no ponto de ficarmos milionários, o que é que vamos fazer no Animax 2? É tradução dos infantis juvenis para baixo, ou seja, dos infantis e infantis juvenis, legendagem dos seinen, ou abaixo, até pode ser mesmo abaixo do seinen, mesmo alguns efeitos juvenis podes legendar, simulcast na televisão. Portanto, estamos aqui já a criar uma fórmula perfeita para metermos os olhos em bico à população portuguesa. Por isso, era isso que eu ia dizer. Deixem só deixar aqui uma parte novamente. Olha, tenho que ir ao cofre para tornar isto viável, senão não há fora. Pois é. Eu até ia ser mais rentável do que tu ia dizer. Só alguns produtores de canais portugueses não estejam a ver, sejam eles quais forem, canais portugueses ou de streaming, avisem-nos. Lembrem-se só que estas ideias que estão aqui a ser dadas têm autoria, por isso ela que nós nos importamos. Não, atenção, um ponto muito importante. Eu gosto muito do nosso trabalho na Caixa, mas a partir do momento em que recebemos um mail a dizer-nos que nós gostaram muito do nosso vídeo, nós apagamos o vídeo do YouTube e vendemos-lo não, é vosso, agora é vosso, entendeu? É 1000, está bem, é 1000. Mas lá está, focando agora um bocadinho, achas que lá está, esta popularidade dos animes ainda vai demorar muito a chegar cá? Ou seja, este início que nós estamos a ter já é o início de uma longevidade, ou ainda vai demorar a chegar a esse ponto? Eu acho que tem sempre tendência a aumentar, porque vamos ser sinceros, eu estou a amar. Muita gente usa aquela cena do hipster agora toda a gente vê. Eu deleito-me todos os dias quando eu vejo o meu irmão de 9 anos sentado no sofá a ver uma maratona que começa com o Dragon Ball, passa para o Demon Slayer e acaba no My Hero Academia. Eu estou a babar-me completamente. Eu venho buscar um pote, isto é o que eu queria. Finalmente estamos a chegar onde eu queria. É ver crianças de 9, 8 anos sem estigma nenhum. E Demon Slayer passa legendado, ele vê. Demon Slayer passa legendado, sim. Ele vê o Dragon Ball, ele vê o Demon Slayer e vê o My Hero Academia e só se deita quando acaba esses 3. Para mim. Ao Amador, então das duas uma. E escolha que achas que está mais correta. Das duas uma. Vamos ser polémicos. Ou os produtores desses canais andam com os olhinhos tapados e não percebem que o miúdo de 9 anos já consegue ler legendas. Ou o teu irmão realmente está acima da média e já consegue ler legendas. Ele não está é o que tu me estás a dizer, basicamente. A partir dos 9 anos eu consegui ler. Eu vi os Fast and Furious todos com 9 anos. Mas acho que tem a ver com a questão, se calhar, não vou dizer educação para não ser tão polémica assim, acho que não quero chegar por aí. Mas eu, por exemplo, tive um hábito muito o meu pai levava muitas vezes ao cinema, então tive um hábito mais rápido a ler legendas. E pode também haver também essa questão. Acho que temos que começar todos por algum lado, e se efetivamente começarmos mais cedo ajuda também nesse aspecto de conseguires ler as legendas. Sim.
Dica para introduzir crianças à legendagem. O japonês é muito mais fácil deles apanharem a legendagem, porque uma palavra em japonês é muito maior do que uma palavra. Em média, uma frase é muito maior do que em português, o que ajuda bastante porque a legenda fica mais tempo. Se tu fores ver do inglês com legendas em português, a legenda é muito mais rápida, porque as frases são maiores em português do que em inglês. Dica aqui de introdução à legendagem com puto de 9 anos. E depois a própria língua, verdade seja dita, também é muito acessível. Os ditongos que eles usam são muito acessíveis. É a mesma palavra, é sempre a mesma. Quando ouves aquela palavra em específica, já sabes o que é que está a ser dito. Não é tanto como ao inglês e como ao português. Quando vais ver legendas, às vezes ouves a mesma palavra e onde é que está esta palavra da legenda? Não existe. Eu aí vou discordar contigo. Achas que não? Eu aí vou discordar contigo, porque um katakana preso a outro é uma palavra, sozinho é outra palavra, esses dois em combinação com o outro é outra palavra, e estamos a falar de 3 palavras diferentes com sons diferentes. Lá está, sons diferentes. Exato, porque... É isso que eu estou a dizer, tu ouves uma palavra... Tem sílabas específicas e não sons específicos, e unidos com outras têm outras sílabas específicas. Sim, mas o que eu quero dizer é isso. Tu ouves a palavra, tu na verdade estás a... Independentemente da palavra, ouves 3 palavras diferentes. É o que tu me estás a dizer. São 3 palavras diferentes, com significados diferentes. Aquilo que eu quero dizer é tu tens 3 ou 4 formas diferentes de dizer a mesma coisa. Tu tens uma forma formal de dizer uma coisa, tens uma forma informal de dizer uma coisa. Mas tu, por exemplo, mas tu olhas, por exemplo, para os shonens, o formato com que as coisas são ditas normalmente está dentro de tudo mesmo género. São coisas que dificilmente fogem. Porque o shonen é simplificado. O que eu quero dizer também é isso. Ajuda. É sim. aquele ponto que também vai ajudando. Lá está, é esse ponto. As legendas acabam por ficar mais tempo, porque é o que tu disse, e concordo que as frases acabam por ser mais longas e mais demoradas. E depois, dentro do mesmo estilo, o palavreado eles também tentam mantê-lo consistente. O que também te facilita esta ambientação à própria língua, tal como que era um dos pontos que eu também referi. Quando tu olhas para o mundo oriental em si, eles são muito focados em simbologia. E tu imagina, tu aqui vês uma pessoa com uma orelha vermelha e tal, estão a falar de ti, mas tu vês isso pouco a ser demonstrado, seja em séries, seja em animações, seja em filmes. Sim, não estou a perceber o que estás a dizer. E o mundo oriental, eles são muito... Olham para a simbologia de uma forma afincada. A simbologia para eles também faz parte da vida. E tu começas... E isto é uma forma de também começares a compreender melhor a cultura. Eu acho que é aquilo que tu dizes. Quando tu mais novo começas a ter esta ambientação, tudo isto te vai ajudar a mais facilmente teres este consumo. E lá está, mais uma vez, concordo plenamente com o que dizes, que é estas gerações mais novas, é normal e ficamos todos, acho eu, quem gosta de anime, babado, entre aspas, de finalmente os putos estão a consumir anime, estão a começar a querer levar isto mais a sério, entre aspas, querer ter esta incisão da cultura oriental cá. E acho que são eles que vão começar a catapultar isto mais para a frente. E se calhar é aquilo que tu estavas a dizer, e também o Bernardo, que é eles vão acabar por ser mais críticos contra as dobragens. Vão ser eles que vão fazer aquele cliquezinho, aquele triggerzinho para apostarem mais na legendagem do que na dobragem. Eu acredito sim. Estou a odiar este podcast porque estamos a concordar muito uns com os outros. Isto não é normal, eu e o Alexandre gostamos de discordar de tudo e mais alguma coisa. Então é para discordar? Eu acho que vamos discordar. Eu acho que tenho que lançar aqui o último Exatamente, era isso que eu ia lançar. Se é para discordar, verdade, lança aí a próxima temática.
acho que podemos ficar aqui num ponto. Hoje em dia tens duas formas em termos de adaptação que costuma ser feito em anime. Ou tens a opção por fazer por seasons, isto quando não são animes, quer dizer, mesmo animes originais por isso me faz isso, mas não interessa. Tens a opção de fazer as coisas por temporadas, tens um X tempo mais preparado, na teoria, para te organizares, para animares e fazer as coisas, lá está, na teoria, com mais qualidade, ou então acabas por optar pelo trajeto de long running, quando a obra assim o permite. Eu queria discutir aqui um bocadinho, para ver aqui um bocadinho de sangue, qual é que será o melhor formato, ou porque é que às vezes é preferível um ou outro. Então, Bernardo, começa tu por dizer o teu. É assim, eu vou dizer assim, isto é um é só para dar aquele toque. Se o amador depende da tua resposta e ele vir que vai concordar contigo, ele discorda e haja ação. Já ação. Não, eu ia dizer que eu, para mim, acho que se obras já estiverem concluídas, eu gostava que eles fizessem long running, porque já tens o material todo para adaptar, não tens problemas de apanhar o mangá, e se for um estúdio minimamente competente, organizado, consegue fazer um bom anime. E o caso disso, eu vou dar o caso do Hunter x Hunter. O Hunter x Hunter, na teoria não acabou, mas pronto, menos, por dizer assim, a primeira parte do anime concluiu ali uma boa parte da história, ou pelo menos o arco de uma personagem. O arco principal está concluído. Está concluído, exatamente. Isso estava feito, eles adaptaram e fizeram um anime do caraças. Acho que em termos de shonen é dos meus shonen favoritos. Não tem problemas, pelo menos a mim não achei, uma altura ali num arco, não tem problemas de pace. É muito bem estruturado. Eu odeio Hunter x Hunter. Eu só tenho aqui tipo um santo grau do Gon, mas é porque porque eu odeio. É como eu estou a dizer, acho que há casos desses que é bem adaptado e é bem concluído, e eu acho que se as obras estiverem já concluídas ou tiverem com uma margem muito grande, acho que podem ser long running, porque chega para força, seja amigo, mas estamos cá para criticar. Vou-te criticar porque ponto 1, Hunter x Hunter é um caso diferente, em que ela é muito facilmente bem organizada, porque para já o Togashi escreve muito bem. Depois porque o Togashi desenha muito mal, portanto tudo pode ser melhor que o anime em termos de qualidade. Depois porque o Hunter x Hunter é super organizado já dentro da sua narrativa, em que os arcos são muito fechadinhos, as coisas funcionam muito bem. E depois tinhas uma Madhouse carregadinha de dinheiro para gastar. Vou dar outro exemplo. One Piece. One Piece é um long running gigante. One Piece está a dar há mais de 20 anos? Não sei. 20 e acho que o mangá 25, se não me engano. Pois, é isso. Ou seja, nós temos um long running que tens o ano incrível, Dressrosa questionável, tens muitos arcos mal animados. Sim. Porque eles não têm tempo para descansar. Eles não respiram dentro do seu tempo de animação. Mas é porque também tens essa questão. Eles primeiro têm pressão dos canais televisivos para lançar um episódio por semana. Uhum. E depois tens a questão que o mangá não acabou. E, por exemplo, o caso da Dressrosa não é de justificar, porque eu também acho que a forma como foi adaptado foi horrível. Eu parei de ver o anime, já disse isto mais que eu parei de ver o anime 2 vezes nesse arco. Mas tens a questão, ele estava quase a apanhar o mangá, estava tipo a 10 capítulos ou a 15 capítulos de apanhar. O Naruto também tem muitos problemas desse aspecto. Não, o Naruto teve um problema pior, mas eu acho que isso, não sei, vou arriscar a dizer que acho que seja ganância, deixem-me ser pleno, porque o mangá já tinha acabado e tiveram mais um ano, não sei se foi um ano, mas tiveram mais tempo ainda com fillers. Foi estúpido, não faz sentido. O Naruto foi completamente espremer a vaca ao máximo. Sim. Eu acho que cada caso é um caso. Vamos dar um exemplo. Attack on Titan, eu não consigo. Lá está, é um tópico que eu acho que também vamos tocar, que é um tópico que é super famoso, super popular. Attack on Titan é super popular, tanto no Oriente como no Ocidente. No Japão é popular, aqui é popular, mas quem olha para fora vê a popularidade mundial e pensa: estes gajos estão carregaditos de dinheiro. Não estão. Não estavam. O Mappa foi o último estúdio, foi o estúdio de Salvador do anime, porque o IT, a Production IG saiu da primeira temporada, eles só davam apoio ao IT porque o IT estava a começar, saltaram logo fora do barco muito cedo. O IT saltou fora do barco quando eles estavam a apresentar prazos
estapafúrdios e com orçamentos baixos. O mapa agarrou aquilo assim, eles ainda estão a tentar agarrá-lo, ainda estão assim, aquilo caiu-lhes nos braços, eles estão ali a tentar agarrá-lo, a ver o que é que eles vão fazer com aquilo. É uma desorganização total. Eu aí, vou ser polémico, por favor, façam como estão a fazer. Mandem-me 12 episódios num ano. Eu tento respirar. Deixa-me só dar-te aí num ponto. Podem fazer isso, eu até concordo com o que estás a dizer, mas há duas coisas que me enervaram muito nesta season. Primeiro, não é final season se tiver 3 partes. Não enganam a mim e não enganam ninguém. Não é o problema da forma. Não, porque eles saem uma primeira season, chamam da final season. Tem 16 episódios, acaba o 16º episódio. A parte 2, nós vamos acabar. Acaba a coisa e não acabou. Tens a parte 3. Em parte 3, tu, se juntares as 3 partes da final season, ele fica maior de qualquer season de Shingeki, de Attack on Titan. Não faz sentido. Sim. E acho que é um problema deles. Eles achavam mesmo que iam conseguir adaptar tudo e acabar a coisa, e não. E eu acho que preferiam assim, porque que não faziam? Sabiam que faziam um quarto ali, faziam tipo mais uma temporada que chamavam de quarta season, e agora tipo diziam era a final season. Preferia 1000 vezes isso, agora estarem a fazer final season. Parte 1, parte 2, parte 3, eu sinto-me enganado, eu sinto-me um bocado desgastado disso. Não só isso, como eu achei tipo, os últimos menos 5 episódios um bocadinho mais arrastados. Eu acho que eles não foram tão fluidos como outros. Eu acho que eles têm que ser arrastados, na minha opinião. Porque eles têm muita informação, tu precisas de incluir muita informação ao mesmo tempo. E nesta parte não. Nestes últimos episódios já não tinhas. Nestes últimos episódios estavas a entrar na parte final. Não havia muita informação para fazer. Muita ambientação de personagem, naquela situação, tu tinhas que lidar de forma muito cuidadosa. Eu aí discordo contigo. Porque sabes qual é o meu problema? É que eles tiveram que desenvolver algumas personagens que não tinham sido desenvolvidas antes, ou que não tiveram tantos destaque antes. E então tiveram que estender ali um bocadinho mais para elas conseguirem construir. Por exemplo, o Jean, por exemplo, não estava assim tão bem construído, não tinha assim tanto destaque. Ele cresceu nesta temporada. Discordo contigo. Eu acho que ele só cresceu nesta. Ele só se tornou grande nesta. Esta aventura do Jean já vai muito. Mas agora faço-te uma questão. Estás a focar no próprio desenvolvimento da personagem, mas tu tens uma personagem que está desenvolvida. Ou seja, isto é baseado no manga, certo? Uhum. Ele já foi lá desenvolvido, o manga já terminou, ou não? Exato, sim. Qual é a necessidade de tu estenderes tanto o desenvolvimento? De fazeres este desenvolvimento tão arrastado como tu estás a dizer? Mas o mangá estar acabado ou não ajuda-te. Pois, mas entramos no mesmo ponto que aconteceu One Piece entre essa coisa, que eles adaptavam um capítulo por episódio. Um capítulo por episódio nota-se um arrasto. A questão aqui, isso para mim eu desgosto. Eu não gosto disso. Eu acho que isso nota-se. Passa para. Nota-se está a arrastar um bocadinho. Eu acho que a Final Season não teve tanto impacto esta segunda parte por isso mesmo. Uma das razões foi essa. Teve cenas boas e acho que eles acabaram bem, mas eu acho que tivemos ali pontos nos últimos episódios em si que aquilo arrastou um bocadinho. Mas a questão aqui é, eu percebo o que é que o amador está a dizer, mas lá está. Ficas naquele ponto da diferença entre os dois. Se é um long running ou se é um temporada. É que ainda não acabei o meu ponto. Diz-me, desculpa. O meu ponto é, cada anime, tu tens no caso do Attack on Titan em si, é uma série tão delicada que eu não importo que eles demorem mais tempo, porque a coisa tem que ser mesmo muito bem feita. E atenção, fazer 12 episódios nos tempos que correm é muito difícil. Não, atenção, eu acho que eles melhoraram muita coisa de animação desta última, da primeira parte para a segunda. O CGI então acho que é uma diferença notória. Eu acho que em termos de qualidade de animação gostei muito mais desta temporada do que a outra. Sim. Atenção, eu estou a criticar isto, mas para mim é um 9 esta season. Eu adorei esta season. Teve momentos épicos e lindos. Eu adorei ver aquilo. Vou dar um exemplo. 12 episódios. Estamos a falar de 12 episódios. Não estamos a falar de um long running. Tokyo 24 saiu esta temporada. Era para ter saído
há 2 ou 3 temporadas atrás, o primeiro episódio foi released no Japão há algum tempo atrás. Há relatos na Cloverworks a ver animadores a dormirem tendas lá dentro. Estamos a falar de 12 episódios. Mas acho que não seja só no Clever. Isso é uma coisa recorrente no estúdio Isso é uma coisa recorrente. da anime. Infelizmente, Ou seja, mas é uma realidade muito grande. Se tu tens esse nível para 12 episódios, tu achas que um long running é consistente? Mas então, Amador, tu, long running ou temporadas? Ou a tua resposta vai ser mesmo depende do anime? Imagina, One Piece eu não veria bem em temporadas, mas animes, mangás grandes fora do One Piece não tem, por mais que tenha ilhas, os arcos são demasiado interligados para não fazer long running. O meu único problema com One Piece é que por vezes notas, ou lá está a mesma questão, às vezes é adaptar tipo um capítulo por episódio e notas um arrastar das coisas. Notas. One Piece é grande metalinguisticamente. Mas o mangá não tem o mesmo pace, não tens esse problema tão grande, não é tão gritante. Porque o mangá demoras menos tempo a ler do que a ver. Não tem a ver só a questão de tempo a ler, é porque eles repetem animações, passas muito tempo às vezes as personagens a correr até um local, se eu preciso, em termos às vezes de acontecimento, não tens muita coisa. Há coisas que eu gosto que eles fazem que é tipo capricham nas batalhas, porque uma coisa, verdade seja dito, o One Piece não é conhecido por ter as melhores coreografias de batalha. Aliás, acho que isso se calhar seja o ponto menos positivo do anime. A maior parte das vezes as lutas são boas por aquilo que leva a acontecer a luta. A luta por trás, a história por trás, o estado emocional das personagens, ou o peso da luta em si. Acho que é um ponto grande, lá está, da narrativa e da construção do anime. Mas em termos de coreografias, acho que é onde por vezes é um ponto menos positivo do anime. E eles por vezes, quando capricham um bocadinho mais nessa questão, acho que fica melhorzinho e eu gosto mais de ver. Amigo, estás a ver um filme, um anime da Toei. Esquece consistência de uma. Mesmo assim, eu sei, mas mesmo assim eu não posso queixar. Mas lá está, Amador. Mas lá está. Isso para mim é aquele problema que nós estávamos aqui a falar, de quando estávamos aqui a falar sobre os long runnings e do anime estar-se a aproximar do mangá, quando este não está acabado, e a forma como isso é feito, e depois a criação de fillers e isso tudo. Temporadas resolve este problema. Lá está. Por temporadas resolve. Eu acho que diz. Eu ia só dizer assim, um anime, eu não sei se vocês já viram, mas que eu gosto imenso, e para mim acho que consigo dizer com todas as letras que é o melhor anime que eu já vi, e é o que eu ponho lá acima de todos. Anime, que é o Monster. Acho que o Monster eu posso considerar o long running, ele tem 74 episódios e eu adoro aquilo, acho que foi muito bem adaptado. Curiosamente ele tem um pace mais demorado, mas acho que faz sentido para a história que eles estão a querer contar. Eu adorei ver aquilo, para mim é o melhor anime que eu já vi. E foi, pronto, também vais dizer que foi da Madhouse também. Sim. Os meus 2 animes favoritos, um tem 25 episódios, mas tende sem filmes. tinha que haver a referência. E o outro? Eu consegui não falar de Berserk. Outro tem 150. Se puseste Falares em anime e em Berserk, meu amigo. Calma, não, meus amigos. Há uma adaptação dos anos 90, de 1997, que é muito boa, com pouco dinheiro. Alto. Estás a falar de uma adaptação de um ponto específico da história e aquilo funcionou bem. E o resto? Mas o resto Berserk não é só aquilo. Eu sei, e tem muito mais e tem arcos muito melhores. Não funcionou bem porque eles não souberam adaptar. Acho que se não fosse tanto problema de animação e não tivessem feito mal a adaptação da história e cortado arcos, aquilo até tinha corrido. Voltando ao meu ponto, tudo tem a ver com orçamentos. O exemplo que nós não falámos aqui, diferença entre popularidade
fora do Japão e dentro do Japão. Temos um caso muito gritante em que temos Noragami, por exemplo, que é Noragami, ultra popular sim. aqui, mas ao My Name List está no top 50 também. Vais a qualquer site de anime, o Noragami é ultra popular, não foi popular no Japão, a série foi cancelada. Ou seja, tudo isso tem que ser visto. Nós estamos a ver um espectro muito pequeno daquilo que eles acham que é importante. O Nós não orçamento contamos para mim é o para isso. que vai ditar a duração. Se for, mais um uma. orçamento razoável, se for um orçamento razoável, um long running é admissível. Hunter x Hunter tinha um orçamento razoável, long running tinha um excelente realizador, tinha uma excelente produtora atrás, que agora está a cair muito, infelizmente. Voltou com Sonny Boy e espero que volte, que apanhe um balanço com Sonny Boy, que é Madhouse, que tem dado trabalhos medíocres, veio com Sonny Boy com para mim o melhor trabalho da Madhouse, e espero que ele apanhe o balanço agora. Tens uma produtora de renome, com financiamento externo muito elevado, com um anime, com um mangá muito popular, com um mangaka muito popular, porque Yu Yu Hakusho já era popular antes de Hunter x Hunter acontecer. Sim. Ou seja, tu tinhas muito orçamento, o long running era admissível porque tinhas as peças certas. Atenção que o orçamento não é tudo, porque se formos pegar em Dragon Ball Super, eles tinham muito orçamento e saiu uma bela cagada. Mas lá está, Amador, o que estás a dizer vai bater um bocadinho àquilo que falamos anteriormente, que é números. Isto está tudo sempre à volta de números. Eu pessoalmente prefiro temporadas porque eu acho que fica sempre melhor conseguido quando eles conseguem abrir e fechar tudo bem organizado. Para mim, lá está, eu gosto que eles façam as coisas por temporadas, se conseguirem se organizar e conseguirem manter uma consistência, pelo menos na qualidade. Se não conseguirem fazer isso, prefiro que não toquem, ou prefiro que esperem que acabem as coisas, porque, vamos ser sinceros, eu pessoalmente às vezes não gosto muito de esperar pelas coisas, a verdade seja dita. Eu aliás tenho estado a fazer algum consumo de anime agora de temporada, e às vezes noto um bocadinho de dificuldade porque eu quero ver o próximo episódio e não posso. Eu gosto de ver as coisas seguidas. Mas o long running este também é um problema, não é? Mas lá está. Atenção que aí tens outro agravante, e ainda bem que tu falaste sobre isso, que é deixar as coisas acabarem. Às vezes eles não deixam as coisas acabarem de propósito. Propósito, porque lá está, mais. Vamos mandar um anime para chamar mais gente. Não é verdade. Se o próprio manga já é popular, os estúdios não pensam duas vezes em rentabilizar aquilo. E quem diz mangá diz jogo. Porque, sim. Porque, vamos lá ser sinceros, o Nioh, que saiu agora para a Switch, curiosamente o segundo Nioh saiu, a série do primeiro Nioh saiu também ao mesmo tempo. Curiosidades da vida, não é Square Enix. Isso não é curiosidades, as coisas são feitas. Não é isso, eles vêm a pensar. Pokémon é feito para vender o jogo. É feito para vender o jogo. Mas o que estás a dizer é isso. Da vida é feito para vender bonecos. Tu tens de fazer isso. Eles querem vender merchandising e lançam um anime. Tu vês literalmente isso, vês números a acontecer, popularidade a crescer. Quer os estúdios, quer as editoras, acabam por pressionar um bocadinho para as coisas acontecerem. Porque, quer queiras, quer não, no meio daquilo tudo, eu se calhar vou ser um bocadinho injusto naquilo que vou dizer, mas no meio daquilo tudo, quem rentabiliza é as produtoras e as editoras. Não é sempre o escritor ou sim, porque eles baseiam-se muito também na venda dos Blu-rays e DVDs, e isso também é mais um incentivo para ver continuações de temporadas e para ver se o anime teve sucesso ou não, é muito à base disso. E os vendas de mangá também ajudam. Em questões de mangás tens problemas contratuais, em que mangakas às vezes sujeitam-se a contratos assassinos. Um dos exemplos é em Naruto, em que o seu mangaka tinha problemas em que ele próprio não tinha tempo para pensar como é que ia decorrer a história, porque tinha que lançar um dos problemas que ele teve com a história foi mesmo isso. Ele tinha que arranjar uma solução para derrotar uma personagem e ele não sabia como havia de fazer. Mas isso aí não vamos entrar, isso tem várias questões. Por exemplo, se fosse de boa dessa, porque o homem está a parar quando lhe apetece, ainda bem, deixa o homem parar à vontade. Sei lá, o homem está à rasca das costas. E não há nem mesmo, para além de questões contratuais, tens questões comerciais. O que é que eles querem vender? Se eles querem vender um anime pelo anime em si, eles têm que vender Blu-rays.
Isso é verdade, é verdade. Sim, mas lá está. Mas só para tocar no Naruto, tiveste problemas em todo lado. Foi no manga e foi no anime. Quando o anime, e para mim isto é um destes problemas quando E errou é um marco. quando não deixas as coisas também terminar e aceleras, que é, o anime estava tão próximo do manga que eles são obrigados a enfiar fillers ali no meio. E o próprio estúdio está, como quer tu, quer o Bernardo está a dizer, está pelos cabelos, estão rotos que não dá mais. Pedem outro estúdio para fazer uma coisa mais a despachar, o orçamento é muito mais baixo, as animações são uma cagada. Porque, lá está, é filler e podem dar só luz de apostarem numa animação mais fraca para seguir, que é o que interessa, apostarem numa animação mais forte. A questão é, por que não parares? Ou fazes mesmo aquele trecho, paras uma temporada, fazes outro trecho, e se calhar consegues condensar melhor o anime e consegues contar uma história melhor, mas isto lá está. É tudo problemas contratuais, como já Para referimos. mim, tudo tem a ver com a organização. Tudo tem a ver com aquilo que tu queres fazer. A organização tem que ser feita desde o dia 1. Hunter x Hunter funcionou porque a organização foi feita desde o dia 1. Tu não tens uma quebra de rendimento. Mas lá está. Tentem encontrar um erro de animação. Não conseguem. Amador, mas voltas ao ponto inicial. É custo. O que interessa é isto. Custo, rentabilidade. Enfim, é isso. E é isso. Amigos, acho que concluímos esta parte do podcast. Nós vamos passar aqui ao meu segmento favorito desta rubrica. Não, nem eu sei. Pessoal, não se esqueçam, se quiserem continuar a ver o que vai aqui acontecer, quer neste episódio, quer nos anteriores, Ko-Fi. Que é por lá que estão a sair estes episódios do Quem Quer Ser Nerd. Põe lá que eu estou faminto, estou aqui a desfalecer, preciso de uma cheeseburger, pá. É assim, a única coisa que podemos dar assim de spoiler é que temos uma nerdy leaderboard muito interessante. Não é? E estejam atentos que elas vai ser partilhada depois nas redes sociais, entretanto, para vocês terem menos acesso a essa parte da leaderboard e depois verem a prestação aqui dos nossos amigos. E pronto, malta, vimos nós assim a rir aqui do Quem Quer Ser Nerd, belíssima prestação aqui do nosso colega Amador. Disse mais asneiradas aqui do que nas Olimpíadas. Confere. Lá está, fez referência ao nome, Amador. Por isso, pessoal, foi este o nosso Nerd às 6. Por mim, eu despeço-me. Bernardo, por ti, tens mais alguma coisa a dizer? Tenho, malta, não se esqueçam, dá o subscrição, comentários, likezinhos, partilhar aí tudo quanto é sítio e às nossas redes sociais também falar do nosso tema, ou mesmo no YouTube, como preferirem, mas deixem aí a vossa opinião, que também é bem-vinda, para nós debatermos também um bocado convosco do que estivemos aqui a falar. Bem, e mais importante de tudo, ir ao Ko-Fi, que eu estou cheio de fome, e para verem este desgraçado que está aqui em baixo, a prestação horrível dele, ou muito boa, nunca sabe, mas com o nome Amador, já sabe o que podem esperar. Podemos dar um spoiler, que é vão-se fartar de rir e conteúdo maior de 18 também. Mas não podemos dizer. Eu percebo muito tamanho, sabe? Percebo muito tamanhos. Agora o que isso quer dizer? Pronto, então já estamos a falar de anime e de certeza que não acabaram de ver 1 hora e tal, quase 2 de conversa porque gostam muito de bolos, de natas, né, porque devem gostar de anime, não é? Caixanerd.pt temos artigo sobre recomendações dos animes da temporada de primavera. Nunca esquecer de visitar também os nossos shorts no YouTube sobre anime e outros vídeos, que aqui o nosso Bernardão faz com muito amor e carinho. Sim, senhor. E ver algumas reviews, algumas impressões que eu também tenho no YouTube de animes do ano passado. Se estiverem interessados, eu falo sobre muitos. Se querem um pequeno spoiler, falo mal sobre muitos. E é isso. E aguardem, porque vai haver mais conteúdo de anime este mês. Da minha autoria. Não vai ser sempre agora. Não, mas este mês vai sair vários. Vão sair vários. Da minha autoria, portanto, fiquem no aguardo sempre. Caixanerd.pt, o nosso site lindão, como nós os três. Obrigado. E pronto, e é isso, mano. É sempre continuarem assim. Continuarem como?
Nerdy, stay nerdy. Stay nerd, irmão.